Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Quem está falando aqui é o professor Amaro, falo em nome dos professores da disciplina, lembrando aqui a nossa disciplina Projeto Integrador, Experimentos em Comunicação Visual, falo em nome aqui da professora Anne e do professor Noel, que é o professor que acompanha comigo durante a noite, professora Anne durante o dia. Essa aula ela está sendo gravada só por mim, porque não faz sentido dois professores ficarem falando aqui. Então, em alguns momentos, possa ser que seja a Anne falando, ou possa ser que seja o Noel. Por que isso? Porque o conteúdo é o mesmo, né? A gente só tem o turno da manhã e o turno da noite, mas o conteúdo será o mesmo. Obviamente que vocês estão disponibilizados aqui, onde vocês enxergam a disciplina de vocês, onde vocês poderão tirar dúvidas. A gente também está disponibilizando aqui para vocês nossos contatos aqui por e-mail, tá? Nossos contatos por e-mail, caso exista alguma dúvida. Então, queria dizer a vocês que sejam bem-vindos, espero que estejam todos bem, né, diante dessa situação aí caótica, né, uma situação complicada, perigosa muitas vezes, mas não quero ser alarmista, mas a gente está acompanhando as notícias e é importante que a gente fique em casa, tenha cautela em relação a uma série de medidas que a gente tem que tomar para evitar o contágio, tá? Mas, enfim, vamos entrar aqui direto no nosso encontro de hoje, né? Lembrando que havíamos encerrado o projeto 2, que era o projeto cartão postal. Algumas pessoas deixaram de apresentar, mas posteriormente a gente talvez possa ver como ficará essa apresentação. Mas vocês postaram no Blackboard, outras pessoas enviaram por e-mail para mim. E, enfim, dúvidas a gente vai tirando aqui no decorrer desses nossos encontros. Então, vamos lá? Partir para o nosso terceiro projeto? Eu acho que a aula está bem explicadinha aqui. A gente vai ter a opção de poder também ver daqui a pouco no vídeo. Vou ensinar, além do que está escrito aqui, como vocês fazerem esse terceiro projeto, ok? Então, vamos lá. Então, vamos para o nome desse projeto, né? Então, vai ser uma construção de um logotipo pessoal, tá? Por meio de um monograma. A gente vai conhecer aqui o que é um monograma. Né? Monograma, na verdade, é uma sobreposição ou um agrupamento ou uma combinação de duas ou mais letras ou outros elementos gráficos, né? Isso tudo para você formar um símbolo, né? Frequentemente eles são construídos combinando letras, normalmente letras iniciais, né, do nome de uma pessoa ou de uma empresa. Eles podem ser usados como símbolos ou como logos. Podem ser a representação de um som por uma letra também. Alguns exemplos de monograma, exemplos aqui de outros países. O exemplo 1 aí é da Canadian National Railway. A gente tem aqui embaixo o nome do designer, tá? Vocês vão poder ter o registro aí do nome do designer. E o ano de fabricação desse logotipo da Canadian, né? Então a gente percebe aqui o que é um monograma, né? A composição de duas letras, normalmente duas iniciais, Canadian National, ou seja, o C e o N. Próximo exemplo. A Connection. A gente pode ver aí também, mesma coisa. Nome do design aqui. Esse aqui é do ano de 2000. As iniciais, letra C e a letra E. Eu acho que é bem legível aí, né? A gente consegue enxergar aqui, né? A letra C e a letra E. Mais um exemplo. A National Theatre, N e o T. Aqui tem uma combinação interessante que ele aproveitou a serifa aqui, né, essa partezinha aqui da fonte, tanto do N quanto do T. Ficou interessante essa junção. Então isso é um monograma, a junção de duas ou mais letras, normalmente iniciais, né? Aqui o N e o T, de National e de teatro, né? Essa aqui é bem interessante porque ela é gestual, ela vai parecer um pouco com a atividade que a gente vai fazer. Por isso que a gente trouxe esse exemplo. Lembrando o seguinte, que essa aula ela é preparada por nós três, né, por os três professores. A gente discute, a gente tem um grupo só dos professores para essa disciplina, para discutir o material que a gente passa para vocês. Então, independe do professor que vai gravar essa aula. O importante é que a gente discute e a gente constrói essas aulas juntas, tá? Então,
esse logotipo aqui é da Orquestra Sinfônica de Londres, em inglês, né? London Symphony Orchestra. E London, o Symphony, o S aqui, né? E o O de orquestra, né? Eu não sei vocês, mas L, S, ó. Eu não sei vocês, mas eu também consigo enxergar aqui, ó, um bonequinho como se fosse um maestro. Vamos imaginar aqui que isso aqui, fazer um, me perdoem, tá? Que isso aqui é com o mouse, imaginando aqui que tem a baqueta, né? E aqui ele regendo a orquestra. Eu consegui ver isso, eu não sei se vocês viram, então eu acho esse logotipo muito interessante, tá? Então, esse é o logotipo da London Symphony Orchestra, ok? Então, dando continuidade aqui ao projeto 3, que é o logotipo pessoal, vamos entender um pouquinho o que é símbolo e o que é logotipo, tá? Então, em design gráfico, símbolo e logotipo têm que ser uma mesma categoria, né? E eles cumprem uma função similar, né? De possibilidades formais diferentes, muitas vezes, né? No caso do símbolo, né? Ele é construído por meio de estruturas abstratas, né? Como a gente viu agora ali, o próprio símbolo ali da orquestra sinfônica é uma estrutura abstrata. Por exemplo, eu enxerguei um bonequinho lá regendo, vocês podem enxergar outras coisas, né? E por meio de pictogramas, né? Por que seriam pictogramas? Pictogramas são aqueles bonequinhos, por exemplo, nas Olimpíadas, bonequinho correndo ali que representa algum tipo de esporte, o remo, a natação, o atletismo, né? Seriam pictogramas. Ideogramas, quando a gente fala de ideogramas, é algum símbolo que representa toda uma ideia, todo um contexto. É fácil a gente entender isso quando a gente imagina os ideogramas egípcios, né? Às vezes um gesto ali está representado numa um único desenho representa um gesto, e representa o nascer do sol, e aquele sol tem todo um simbolismo e etc. Então isso são ideogramas. Ou fonogramas, né? Fonogramas, por exemplo, a gente tem alguns alfabetos, alfabeto fenício, por exemplo, né? Ele representa um som, um fonema, muitas vezes ali uma letra, um desenho que representa um som de uma letra. Então isso são fonogramas. E normalmente são representados como símbolos, né? Então, e o logotipo? O que seria o logotipo? O logotipo nada mais é do que uma palavra, né? Que você confere um tratamento gráfico. Vamos imaginar aqui a marca Carrefour, que tem um símbolo, Carrefour, que é uma espécie de monograma, digamos assim, a letra C vazada dentro de uma bandeirinha, né, de umas setas, e depois você tem a palavra Carrefour, que significa o logotipo, ou seja, é uma palavra que tem um tratamento gráfico, né, que, na verdade, quando a gente diz um tratamento gráfico, é porque você está tentando dar a ela um tratamento único, por meio de quê? De cores, de tamanho de fontes, da escolha dessa fonte, do espaçamento entre elas, e por aí vai, né? Então, qual o objetivo desse nosso encontro aqui? Criar um símbolo, ou seja, um monograma, né, com pelo menos duas iniciais do nome do aluno, ou seja, vocês vão criar um monograma, por exemplo, do meu nome, Amaro Júnior, digamos assim. Então, vou criar com A, J. Vocês vão pegar as iniciais de vocês, escolhe aí o primeiro nome, o segundo, o primeiro e o sobrenome qualquer, ou então sobre duas iniciais de sobrenomes, isso vai ficar a critério de vocês, né? E essas letras, elas deverão ser realizadas de forma gestual por uma técnica que a gente está estabelecendo aqui para vocês, tá? Já já a gente vai ver como é essa técnica. E que material vocês vão precisar para realizar essa técnica. Vocês vão precisar aí de parafina, aí no caso aqui a parafina, uma vela, tá? Uma vela. Vocês vão precisar de guache ou nanquim, no caso aqui a foto de um nanquim, de preferência preto. E vão precisar de um pincel. Esse pincel aqui é um pouquinho chato, mas vocês podem ter vários tipos de pincel. Aquele pincelzinho amarelinho também, que é baratinho, vocês podem comprar. E uma folha de papel sulfite, ok? Então, o que vocês vão fazer nessa primeira etapa? Eu vou sair daqui e vou mostrar para vocês em vídeo como que a gente vai esse trabalho aqui, tá? Tá aqui o material, só para a gente ter uma ideia, né? Tem aí o papel, não dá para ver muito aqui que ele é branco, papel, copinho que acabou de cair,
aqui um copinho, ok? Uma folha aqui, uma folha A4, né, um papel sulfite normal. A vela, que está aqui, vela, né? A tinta, essa aqui no caso não é o blanquinho, é a tinta guache, talvez precise diluir um pouquinho, com um pouquinho de água. E o pincel. Esse pincel aqui, ó, é o pincel chato, tá? Mas eu acho que vocês podem ter um outro tipo de pincel. Ele inclusive está um pouco grande, é interessante que seja, acho que dá para ver aqui mais ou menos a escala do tamanho do pincel pela minha mão, tá? Mas aí vocês podem comprar um pincelzinho menor para a gente poder trabalhar na folha 4, o ideal é que seja um pincelzinho menor. Foi que eu acabei vindo aqui na correria e peguei esse. Vou voltar aqui, tentar explicar e depois a gente volta novamente aqui para nossa lousa aqui virtual, ok? Abrir aqui novamente o nosso PDF, onde a gente parou. Então vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão passar a parafina no papel, diretamente na folha, ou seja, vão esfregar a vela na região do papel que receberá a tinta, e depois, né, vocês vão passar o pincel com essa tinta, né, com guache ou com nanquim, desenhando as iniciais escolhidas sobre o papel, ou seja, no meu caso, o A e o J, né, no caso de vocês, fica a critério de cada um. E vocês vão fazer isso diversas vezes, pelo menos umas 10 vezes, umas 10 alternativas para poder gerar algum símbolo, né, algum monograma que vocês achem interessante, né? E esse contato, né, da tinta no papel com a parafina vai dar uma textura bem diferenciada, né? Depois vocês vão ter que esperar secar. E por último, né, vocês vão escolher um único dessas 10 alternativas que vocês fizeram para poder entregar para a gente, ok? Aqui alguns detalhes desse projeto, né? O trabalho será desenvolvido individualmente, deverão ser utilizados um mínimo de 2 iniciais, ou seja, de 2 letras, né? E um máximo de 4. Eu recomendo a vocês que utilizem só 2, tá? Essas iniciais devem ser a do próprio aluno, ou seja, a de vocês. Não vale usar a minha, do avô, do papai, do papagaio, use a de vocês. E vocês contarão com nossas orientações aí de forma online, no horário da disciplina, tá, gente? No horário da disciplina a gente vai estar lá, caso vocês tenham dúvidas. Então, os requisitos obrigatórios, né? O formato vai ser livre, o formato desse monograma pode ser horizontal, pode ser vertical, pode ser circular. A técnica de criação do monograma deve ser a demonstrada nessa aula. Já já eu vou voltar ali para a lousa para a gente poder fazer juntos, tá? Aí acho que vai facilitar o entendimento. Lembrando que esse PDF está disponível para vocês, né? E o monograma, ele deverá ser postado no Blackboard. E o trabalho é individual, tá? Individual. Lembrando que a gente modificou um pouquinho aqui a questão da pontuação. A gente tirou um dos trabalhos, mas isso a gente conversa com calma depois. E aumentamos um pouco a pontuação desse exercício, do logotipo, do projeto de logotipo pessoal. Tá? E aqui o cronograma. Hoje, aí, dia 24, né? Vou evitar falar hoje, amanhã, porque essa aula vai ficar gravada aí para vocês. Então, no dia 24 de 3 de março, orientação do projeto, que é isso aqui que a gente está passando para vocês. Aí, na quinta-feira, né? Aliás, no dia 26, isso, na quinta-feira, uma segunda fase do projeto, onde a gente ali no fórum, durante o horário da turma, da disciplina, a gente vai estar tirando possíveis dúvidas em relação a essa aula aqui que vocês estão tendo agora. No dia 31, vocês vão finalizar esse monograma por meio de uma nova aula que a gente vai passar para vocês, dizer como é que vai ser essa finalização dessa aula. E no dia 2/4, entrega final no Blackboard, tá? Vocês vão postar lá no Blackboard. Se alguém aí não está tendo acesso ao Blackboard, não se desespere, tá? A gente conversa sobre isso e a gente vai ter a opção de vocês entregarem para mim. Mas quem está com Blackboard, por favor, deposite esse trabalho no Blackboard, ok? Então vamos lá, tentar fazer agora juntos. Vou fazer juntos, caso haja alguma dúvida aí de vocês. Eu acho que vai facilitar. Bora lá para o vídeo e aí a gente vai conseguir realizar essa aula juntos. Ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui o guache, ok? Novamente, a vela, o copinho, que a gente vai colocar a tinta, e o pincel.
eu já tinha um copinho com tinta aqui, tá? Também. Vamos apagar aqui tudo. Deixar só a folha. E mostrar o que vocês vão fazer. Eu quebrei a vela para facilitar a passagem da parafina. Tá dando para ver aqui, né? A vela quebrada. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão esfregar essa parafina em todo o papel. Estou esfregando aqui, ó, em todo o papel, tá? Vocês vão esfregar em todo o papel. Perfeito? O máximo de área que vocês conseguirem. O máximo de área que vocês conseguirem. Tudo bem? Esfregar com força, tá, gente? Com força. Esfregar com força. Eu já tenho um outro papel aqui que eu esfreguei anteriormente para facilitar aqui já a nossa aula. Então, peguei o guache, coloquei no copinho, né? Tá aqui o copinho, pus um pouquinho d'água para diluir e vou fazer o meu monograma, o meu logotipo pessoal. Lembrando que meu nome, Amaro Júnior, vou usar o A e o J para fazer esse logotipo pessoal. E aí a gente vai ver como é que fica a textura por causa da parafina. Não pode esquecer de passar a parafina, esfregar bastante, ok? Então vamos lá, vamos fazer? Vou levantar aqui um pouquinho, tá? Porque eu estou sentado aqui na cadeira. Pincel, tinta. Dou aqui uma esfregadinha aqui e tal, beleza? E vou fazer aqui a minha inicial. Lembrando que eu disse para vocês que o pincel é um pouco grosso, né? Então, vou fazer umas 10 vezes. Umas 10 vezes. Não sei se vocês estão reparando. Vou fazer um outro tipo aqui. Enfim, vou fazendo várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Então, olha só. Não sei se vocês conseguem ver. Por causa da parafina, acaba acontecendo isso aqui, ó. Essas falhazinhas. E dá uma impressão muito interessante. Então, aqui no caso, o A e o J. Esse pincel é um pouquinho grande para a folha 4, então vocês vão tentar conseguir pôr com minha mão aqui para vocês perceberem a escala dele. Então vocês vão tentar fazer o quê? Com um pincelzinho menor, tá? Não se esqueçam de passar a parafina no papel. Vou sair daqui. E voltar para a projeção, só para a gente recapitular aqui o que vocês têm que ter, ok? Então tá aí. Nanquim ou guache, lembrando que se for guache, é interessante vocês pôr um pouquinho d'água, o pincel, a parafina, o papel e um copinho para vocês depositarem a tinta. O passo a passo, tá bom? E as datas de entrega aqui, ó, tá? Então hoje, orientação, né? Hoje no caso de dia 24/3, orientação do projeto, na quinta-feira, segunda fase do projeto, dúvidas via fórum, né? E dia 31/3, finalização do monograma. A gente vai apresentar uma outra aula mostrando para vocês como finalizar esse ideograma. E no dia 2/4, postagem no Blackboard. A gente vai avisar isso por texto também, fora esse PDF, ok? Então, para finalizar o nosso encontro de hoje aqui, do exercício, da atividade, tem um bônus aqui para vocês, né, para vocês exercitarem um pouco o olho de vocês, tá? Isso aqui não vale nota, lembrando, não vale nota, não vale ponto, é só uma brincadeira aqui para vocês exercitarem, que é de vocês tentarem achar aqui no slide seguinte, né, na lâmina seguinte, né, uma série de marcas aqui, né, que são inseridas no círculo de cores, né, para vocês tentarem encontrar alguns símbolos, alguns monogramas que são, inclusive, muito famosos, tá bom? Isso é só uma atividade extra aí, só para vocês olharem, não vale ponto, não vale nada, só para vocês se divertirem um pouquinho aí nessa quarentena, né, ficar dentro de casa, quietinho, então só para vocês olharem. Então aqui, ó, um círculo de cores, né, e essas marcas estão inseridas basicamente em cada uma dessas cores.
vocês vão poder enxergar alguns monogramas aí, tá? Então depois vocês tentem achar aí. Vou falar só um aqui, por exemplo, o da Sabesp aqui, ó. Tá? Então, bom divertimento aí para vocês aí durante essa aula. Rabisquem bastante. Eu dei só aqueles exemplos, né, de monogramas com as minhas iniciais, no caso o A e o J, mas vocês escolham a que vocês preferirem. Ok? É isso. Obrigado. Até o nosso próximo encontro. E obrigada em nome da Anne também, tá? Então tá aqui, obrigado em meu nome, em nome do Noel. E obrigada em nome da Anne. Beleza? Beijão para vocês. Até o nosso próximo encontro. E estamos aqui no horário da disciplina também para tirar dúvida. Um abraço. Até mais. Fiquem bem.